E agora, Inanna Cake, dei todos os argumentos possíveis do porquê as pessoas não deviam gostar de ti. Será que as pessoas que não te gostam realmente não têm motivos? Ou você só está mais uma vez manipulando seu público para acreditar nas suas mentiras que você conta? Já que, né, ela mesma alega que o conteúdo dela é para todas as pessoas. Ou seja, quantas crianças não estão expostas a isso no Discord dela? Quantas crianças será que ela já não namorou? Quantas crianças são expostas a usar a SMR de namoro dela? Que gastam dinheiro que não tem para ter um contato mais íntimo com ela. E ainda assim, dizer que isso é para todas as idades, eu já posso dizer claramente que essa pessoa é mal intencionada e manipuladora. Fala, gurizada. Eu tô em Subatom e ontem, durante a live, me falaram sobre um vídeo que foi postado pelo Cauã Opina com o título, abre aspas, a menina mais podre da comunidade VTuber. Na thumb tava a Inanna, uma VTuber que eu conheço há bastante tempo, desde o início da minha carreira como VTuber. Afinal, a gente começou a carreira ali mais ou menos na mesma época, né? A gente foi crescendo juntas ali, né? E sempre se apoiando também, né? E várias outras VTubers menores também. E conhecendo ela, eu já achei absurdo. O próprio título do vídeo já era absurdo pra mim. E esse vídeo eu reagi em live e eu vou postar na íntegra no canal de clips. Porém, como o react ficou muito longo, eu vou resumir aqui pra vocês o que aconteceu e dar a minha opinião. Antes de começar, eu quero dizer também que esse aqui é um vídeo denúncia, porque o que aconteceu, o que o Cauã Opina postou, que as coisas que ele disse, principalmente uma das coisas que eu citei no início desse vídeo, são crimes. Ele cometeu crimes. Isso é inquestionável. Ele cometeu crimes, ele fez acusações sérias de injúria, difamação, dando a entender que a Inanna, abre aspas, namorava crianças, tinha relações emocionais ali com crianças no Discord dela, ele dava a entender essas coisas. Isso que ele tá fazendo é cometer um crime, tá? É importante ressaltar aqui com todas as palavras. Isso é crime o que ele está fazendo. E agora eu vou resumir para vocês. Nesse vídeo, o Cauã ele faz uma espécie de investigação, entre muitas aspas, sobre a Inanna. E o problema é que ele fala muitos absurdos e mentiras descaradas, que sinceramente me deu vergonha alheia de assistir. Basicamente no nível ali dos políticos aqui do Brasil, com aquela pitada de militância barata. A Inanna, ela é uma VTuber que ela faz um conteúdo chamado Girlfriend Experience, né? Que é basicamente você ter um relacionamento ali com seus viewers. Algo que já é bastante conhecido entre nós da comunidade VTuber e cultura geek em geral. Porém, o próprio Cauã Opina nem sequer sabia o significado disso. Além de, claro, não saber o que significa ser VTuber. E ele faz acusações graves, eu estou falando que são graves, sobre ela fazer manipulação, acusa ela de mentir sobre ser autista, afinal, nas palavras dele, ela nunca postou nenhum laudo. E não se sabe se ela realmente é, não achei um laudo dela no perfil dela. Muito menos aquele documento que os portadores do autismo usam pendurado no pescoço. Ele pega uma postagem onde ela é chamada de prostituta, na qual ela responde com ironias, né, de forma igualmente ríspida. E ele usa isso pra falar que, né, ela trata os seguidores dela assim. Porém, essa mesma pessoa trata seus seguidores assim. Eu concordo com o mestre Yuki oficial. A Yana é só uma prostituta com a Suni. Aprendi com a sua mãe. Ela é uma ótima professora. Mas a minha foi de F. Morreu sentando. Vai se ferrar, garoto. Insensível, egoísta e manipuladora. Eu sempre comento aqui no canal que, apesar de eu não ser jornalista, e apenas ter sido formada, né, eu tenho graduação como social media, eu tento seguir a ética jornalística, né? Com o meu canal de opinião, e essa ética significa, né, basicamente a gente pesquisar, entrevistar, entender o assunto e abordar isso de forma imparcial como notícia. Por isso que eu posto vídeos com uma frequência bem baixa, né, afinal é extremamente trabalhoso eu fazer esses vídeos que eu faço, né, tendo que estudar a quantidade de material que eu trago para os vídeos antes de, no final, dar a minha opinião. E no vídeo do Cauã, ele tenta dar uma de detetive, dizendo que tem provas cabais dela ser casada e estar traindo o marido dela por fazer RP com os viewers dela, sendo que, primeiro, ela não é casada. Segundo, ainda que fosse, isso é um RP. As pessoas não estão se relacionando com ela e sintam uma experiência de RP com o personagem dela. Será que vai ter vídeo agora sobre os RPs que a galera faz no KSMP? Ou esses outros RPs de Minecraft, que as pessoas literalmente são casadas, mas ali durante o RP elas estão se casando, namorando lá dentro.
acabou ali, o assunto morreu, vão fazer vídeo sobre isso também? É problemático também? Vão acusar de manipulação também? VTubers, assim como youtubers em geral, são diferentes uns dos outros, né? Alguns são eles mesmos, assim como eu. Outros interpretam personagens, né? Atuam em live ou coisa do tipo. E conteúdos relacionados a VTubers jamais devem ser abordados de maneira tão superficial. Aliás, nenhum tema deveria ser abordado de maneira superficial em um canal de opinião. Sobretudo em um canal de 300 mil inscritos, de uma criança, porque convenhamos, pessoas menores de 18 para mim são crianças. E segundo fontes de pessoas que eu conversei com, que têm contato com o Cauã, disseram que ele tem menos de 17, mas eu não tenho provas disso. Mas caso seja verdade, minha opinião se mantém. Ele nem deveria estar na internet, afinal, convenhamos, né? O córtex pré-frontal de uma pessoa só está totalmente desenvolvido aos 24. Então, não dá para cobrar tanto que uma pessoa menor de idade tenha responsabilidade com um canal no YouTube, né? A própria plataforma é que deveria impedir que pessoas nessa idade tivessem um canal em primeiro lugar. A Inanna fez um pronunciamento apenas algumas horas depois desse ataque do Cauã, no caso, um documento se explicando, e nesse documento ela ainda começa citando que nunca pensou que teria que provar que era autista, mas deixa anexado uma print do laudo dela comprovando isso, bem como o CRP da doutora Ana Lúcia Silva, que é a neurologista dela, e ela explica como que funciona o GFE dela, e já é absurdo ela sequer ter que explicar isso. Afinal, se o Cauã tivesse feito uma pesquisa mínima, ele saberia do que se trata. Ela se justifica sobre as acusações de manipulação, de crianças, né? Afinal, o público dela é majoritariamente adulto e ela só faz esse tipo de conteúdo que é pago, né, no valor de R$ 100 para pessoa que quer ter uma experiência diária ali com ela, somente para pessoas adultas. Ela comenta também sobre a postagem que o Cauã mostrou dela falando sobre hentais na comunidade VTuber, que, como a gente pode ver no vídeo do Cauã, foi completamente ignorado o fato de ela ter anexado um vídeo nessa postagem, onde ela dá conselhos para pessoas sobre como lidar com vício em pornografia, e eu acredito que esse vídeo foi ignorado, pois já cairia toda a narrativa dele chamando ela de hipócrita por postar artes sensuais, ao mesmo tempo que toca no assunto de conscientização sobre vício em pornografia. Ele deveria ter assistido esse vídeo antes de fazer o vídeo dele. Ela também argumenta sobre a acusação, né, se é que a gente pode chamar assim, dela ser casada, mostrando foto do dedo dela, que na verdade é uma tatuagem, né, onde no vídeo o Cauã disse que ela tinha uma aliança e que ela usava filtros na live e que invertia a câmera e tudo mais para esconder o fato dela ser casada e tudo um grande plano de conspiração para enganar os inscritos dela, e ela mostra lá que isso era só uma tatuagem, tá? E não uma aliança, apesar de, né, ele afirmar isso diversas vezes, como se isso fosse um problema, né? O engraçado é que eu também suspeito que uma certa VTuber aí também está tendo um caso extraconjugal, mas por sorte eu consigo provar. Lembra daquela primeira foto que eu mostrei dela? Que ela tava fazendo um coraçãozinho pra câmera e exibindo o corpo dela pro público? Veja só o que dá pra ver claramente no dedo dela anelar da mão esquerda, uma marca de uma aliança, exatamente bem discreto, mas completamente visível, assim como ela deixa vazar também, bem discretamente nesse vídeo que ela está dançando pro público dela. Sei que mal dá para ver, mas por poucos segundos é nítido. E para ter uma marca dessa no dedo, a pessoa deve usar aliança há muito tempo. E para piorar, ela usa um filtro muito forte por cima, para dificultar mais ainda a possibilidade de vermos isso. E já podemos descartar que a imagem da live está invertida, já que o livro da mesa dela, o título está orientação certa, já que ela poderia alegar que a imagem está invertida e falar que isso é um anel de namoro. Mas não, na mão esquerda, no dedo anelar, é claramente um anel de casamento. Eu tenho outras provas cabais de que ela sim é casada. Eu tenho outras provas cabais dadas por pessoas da própria comunidade e que já fizeram collab com ela, mas isso não vem ao caso. Ou seja, ela omite isso do público, onde todos pensam que ela é solteira, principalmente pelo fato dela vender um serviço de web namoro por nunca falar sobre o seu marido, o que deixa o público instigado e apaixonado por ela, fazendo com que ela consiga cada
cada vez mais dinheiro do público por meio dessa farsa que ela chama de web namoro. Como eu disse antes, ainda que ela fosse casada, ninguém na comunidade dela espera ter um relacionamento de verdade com ela. Isso inclusive está nas diretrizes de conteúdo dela, afinal ela não permite que as pessoas pensem que ela pertence a alguém. E isso é algo que eu vejo desde o início da carreira da Inanna, pois, de fato, esse conteúdo de GFE costuma ser problemático lá no Japão e demais países asiáticos, né? Parte do público de algum VTuber trata aquele VTuber como se fosse a sua esposa ou até mesmo sua propriedade. A gente pode ver, até mesmo em casos de K-popers, né, que tem até que pedir desculpas para os fãs quando começam algum namoro com alguém. Então, acaba sendo problemático. E desde o início da carreira da Inanna na comunidade VTuber, ela já se precaveu contra esse tipo de situação, deixando bem claro que o público não é livre para interferir na vida pessoal ou amorosa dela. O problema disso tudo é que o Kawan problematizou algo sem ter nenhum embasamento ou fonte. Ele problematizou algo que nunca sequer foi um problema. Digamos que fosse eu tentando fazer esse tipo de vídeo, eu iria entrevistar os clientes e ex-clientes dela para poder ter, né, um feedback, para construir uma argumentação, não uma narrativa falsa e patética como foi feita por ele. E também criminosa, né? Ele ainda cita no vídeo um post onde a Inanna diz ter sido banida da Twitch, né, fazendo parecer que ela foi banida por conta de conteúdo NSFW, sendo que ela foi banida em uma live beneficente, onde ela e outra VTuber estavam arrecadando fundos para a Casa Florescer. Eu, inclusive, tenho diversos vídeos aqui no canal comentando sobre banimentos injustos de VTubers feitos pela Twitch, em paralelo a streamers IRL que fazem lives praticamente sem roupa e não sofrem nenhuma punição. Inclusive, em um caso recente, né, um homem sofreu abusos ao vivo por uma streamer lá na gringa, que ela foi punida somente com um banimento de 24 horas. Eu cheguei a conversar com alguns amigos meus que possuem contato com o Kawan, pedindo para que eles avisassem a ele que removesse esse vídeo, né? Afinal, isso está prejudicando a imagem pública da Inanna, e isso já é motivo de processo, como a gente viu no caso da Amy Cotone, que inclusive motivou um processo de 25 mil por conta da Amy supostamente destruir a carreira da VZedek. E é exatamente isso que me parece que o Kawan está tentando fazer, dizendo reiteradas vezes, naquele vídeo que ele fez, que ele está dando todos os argumentos possíveis do porquê as pessoas não deveriam gostar da Inanna. Normalmente, eu interpretaria isso como uma atitude tola de uma criança, mas a gente está falando aqui hoje de uma criança de 300 mil inscritos tentando destruir uma carreira de uma pessoa que está quieta no canto dela, fazendo seu próprio conteúdo sem prejudicar ninguém. Sempre tem os paladinos da justiça querendo militar e ditar regras de como a gente deve fazer nosso conteúdo. As pessoas simplesmente não conseguem ignorar. Se você não gosta do conteúdo, você não faz, você não assiste, você não consome, mas não. Parece que as pessoas sentem uma raiva. Ai, eu não gosto do conteúdo dessa pessoa, não quero que as pessoas assistam, então a pessoa fica brava. Inclusive, o Kawan mostra comentários no vídeo de pessoas que ficaram satisfeitas com o conteúdo que consomem da Inanna, pessoas agradecendo por terem pago os R$100 e tudo mais. Ele mostra essas pessoas querendo dizer que isso é errado, né? As pessoas estão claramente satisfeitas e o cara está problematizando isso. E aí você rola para os comentários, você vê diversas pessoas atacando. E depois eu ainda cheguei a ver algumas pessoas avisando ele nos comentários, dizendo que ele ia tomar processo, porque de fato ele fala coisas que são criminosas, ele incita coisas, ele insinua coisas criminosas. Algumas pessoas avisam ele nos comentários e ele vai lá e dá amém nos comentários. A pessoa fala, olha, você vai ser processado, ele vai lá e dá amém. Basicamente, tem alguns youtubers nesse YouTube que, para eles, um processo é um troféu. Eles recebem um processo e olha, gurizada, eu recebi um processo da fulana de tal. Você fala mal da pessoa, né? Você fala uma coisa criminosa, você é processado e aí você vai lá e começa a ficar feliz com o processo. É um troféu. É sempre assim. E aí começa a se vitimizar, aí faz 300 vídeos sobre o assunto e isso é algo que ele já faz, né? Ele faz sempre 15 vídeos sobre a mesma pessoa. É nesse nível. É engraçado que os caras são machos na hora de falar merda, na hora de acusar os outros de coisas que eles não fizeram. E depois, quando chega o processo, começa a se vitimizar, começa o mimimi, começa a viadagem. Eu vejo que muitas pessoas fazem vídeos relacionados ao Kawan, né? Alguns com exageros e outros com críticas válidas. E eu vejo também que ele sempre comenta dizendo que vai melhorar e coisa do tipo. Porém, alguns dias depois ele vai lá e repete o erro ou faz coisa até pior, como podemos ver aqui. E o mais patético de tudo isso é chamarem ele de filho do Digo. O Digo, ele parou com o canal de opinião dele após ele entender a responsabilidade que ele tinha com as palavras que saíam da boca dele, que ele podia prejudicar pessoas ainda que não estivesse fazendo um ataque direto ou acusações que poderiam motivar processos, né? Ele entendeu isso sozinho, com maturidade. Maturidade essa que o Kawan tá anos-luz de ter.
E nessa idade eu entendo que ele não vai conseguir chegar com esse raciocínio. Quem deveria puxar a orelha dele são os pais dele. Eu acredito que a Inanna vai entrar com uma ação judicial contra ele. A propósito, é algo que eu recomendo bastante. Mesmo que ele remova o vídeo, o estrago já foi feito. O vídeo já conta com mais de 22 mil visualizações e o mínimo que deveria ter sido feito é um pedido de desculpas, né? Em vídeo, sobretudo, e nunca mais sequer mencionar o nome dela novamente. Além disso, usar essa experiência para nunca mais comentar sobre um assunto sem estudar antes e ter responsabilidade com o próprio público e com as pessoas que podem assistir esse vídeo. E tem pessoas que nem assistem o vídeo. A pessoa olha a thumb, vai ver a Inanna lá, vai ver que essa... Nossa, eu nem assisti o vídeo, mas você tá falando que essa VTuber não presta? Então, olha, já odeio ela. A pessoa tem que entender, quando você é criador de conteúdo, você tem que ter noção de que determinada coisa que você vai falar pode prejudicar uma carreira. Afinal, você é influencer, né? Você é influenciador, você influencia pessoas. Então você tem que ter maturidade e responsabilidade com o que sai da sua própria boca. Se eu, um canal de 17 mil inscritos, tomo muito cuidado com o que eu falo, por que um canal de 300 mil, de um menor de idade, não tem que ter? Enfim, após os ataques que a Inanna sofreu, eu vi muitas pessoas aparecendo nos comentários do vídeo do Cauã para defender ela, que foram rebatidos com pessoas dizendo que a tal comunidade de VTubers está atacando o Cauã, quando na verdade eles só estão defendendo uma pessoa que está sofrendo uma injustiça e sendo difamada publicamente. E isso tudo é tão bizarro que até a Iris comentou publicamente sobre esse assunto, no qual eu endosso tudo que ela disse. Mas é isso. Esse foi o resumo de toda essa confusão bizarra, e esse vídeo não é para ser usado para fazer ataques ao Cauã. Essa é uma crítica séria e deve ser abordada de maneira séria. E xingamentos de baixo calão direcionados a pessoas que são citadas nos meus vídeos não são tolerados na minha comunidade e nem representam a minha opinião. Afinal, para mim, respeito está sempre em primeiro lugar, e essas pessoas merecem ser punidas no rigor da lei e não com xingamentos. Mas é isso, essa foi minha opinião, e eu vejo vocês no próximo vídeo.